Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja mais uma vez sobre todos nós. O livro de Jó descreve alguns, dentre outros muitos, gloriosos atributos de Deus. Jó, como um verdadeiro adorador, também reconhece esses atributos. E você reconhece os atributos de Deus descritos no livro de Jó? Se você puder, abre sua Bíblia aí que nós iremos percorrer por alguns capítulos e versículos que descrevem esses alguns gloriosos atributos de Deus. Quem adora ao Eterno reconhece os seus gloriosos atributos. Quem adora ao Eterno reconhece a sua sabedoria. Jó capítulo 11, do versículo 6 ao 9, diz assim: E revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue percrustar os mistérios de Deus? Você consegue percrustar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Quem adora ao Eterno reconhece a sua justiça. Jó, capítulo 34, do versículo 10 ao 30, diz assim. Jó, capítulo 34, do versículo 10 ao 30, que fala a respeito da justiça de Deus. Quem adora ao Eterno reconhece a sua justiça. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que eu tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados
sem a intervenção de mãos humanas. Quem adora ao Eterno reconhece o seu cuidado diário. Jó capítulo 36, do versículo 5 ao 7 diz assim: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Vou repetir: quem adora ao Eterno reconhece o seu cuidado diário. Jó, capítulo 36, do versículo 5 ao 7 diz assim: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Quem adora ao Eterno reconhece a sua eternidade. Jó, capítulo 36, versículo 26, diz assim: Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Quem adora ao Eterno reconhece a sua soberania. Jó capítulo 25, versículo 3 e 4. Quem adora ao Eterno reconhece a sua soberania. Jó capítulo 25, do versículo 3 ao 4 diz assim: Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre a quem não se levanta? Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Quem adora o Eterno reconhece a sua santidade. Eita Deus. Jó 34, do versículo 10 ao 15. Jó, capítulo 34, do versículo 10 ao 15, diz assim, né? Quem adora ao Eterno reconhece a sua santidade. Jó 34, do versículo 10 ao 15, diz assim: Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso ou praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que ele fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra, quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro, se fosse intenção dele, de fato, retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Quem adora ao Eterno reconhece a sua santidade. E no 36, versículo 23, diz assim: Quem lhe prescreveu os seus caminhos? Ou lhe disse: existe mal? Quem reconhece ao Eterno, quem adora ao Eterno, reconhece a sua onisciência. Jó, capítulo 21. Que coisa linda. Jó, capítulo 21, versículo 22.
Quem adora o Eterno reconhece a sua onisciência. Jó capítulo 21, versículo 22 diz assim: haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Jó 28, do versículo 23 ao 27, que fala a respeito da onisciência de Deus. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Que coisa linda! Quem adora o Eterno reconhece a sua onisciência. Jó capítulo 28, do versículo 23 ao 27. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas. Quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Quem adora ao Eterno reconhece a sua poderosa voz. Jó capítulo 33, do versículo 13 ao 20 diz assim: pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Que coisa linda! Quem adora o Eterno reconhece a sua poderosa voz. Jó capítulo 37, versículo 5. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Jó 38:1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem adora o Eterno reconhece a sua poderosa voz. Jó 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: 40, Jó 40, versículo 6. Diz assim: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Jó não é um drama que termina em lágrimas e desespero, mas na alegria da adoração em Deus. Jó 42:12, para terminar. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Vou repetir. Jó não é um drama que termina em lágrimas e desespero, mas na alegria da adoração em Deus. Jó 42, versículo 12 diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Quem adora
ao Eterno reconhece a sua sabedoria. Quem adora ao Eterno reconhece a sua justiça. Quem adora ao Eterno reconhece o seu cuidado diário. Quem adora ao Eterno reconhece a sua eternidade. Quem adora ao Eterno reconhece a sua soberania. Quem adora ao Eterno reconhece a sua santidade. Quem adora ao Eterno reconhece a sua poderosa voz. E você reconhece os atributos de Deus? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.